és maravilhoso, Senhor. Senhor, o Senhor serviu uma mesa para os seus discípulos e isso se estende até nós, Senhor. Jesus, obrigada por servir o vinho, partir o pão, Senhor, e que os nossos olhos venham se abrindo nesta manhã, Senhor. Senhor, nós queremos partir o pão e provar da Tua palavra, Senhor, nesta manhã, Pai. Senhor, nós queremos tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Senhor, toda a porção que o Senhor tem para nós nessa manhã, nós queremos receber, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Aleluia. O que a gente faz, né? Meu Deus, poderia ficar só no louvor, tá? Bom demais, maravilhoso. Mas eu sei que Jesus, Ele quer compartilhar algo conosco nesta manhã. Estou muito feliz de estar aqui com os meus amigos, Mineiro, Janete, Paulo, Gu, e todos vocês. Louvor maravilhoso, muito obrigada. Os staffs, muito bom, gente. Vocês são incríveis. Igreja maravilhosa, igreja viva, igreja que ama Jesus, amém? Aleluia. Eu sempre gosto de começar a ministração, em primeiro lugar, com uma oração. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, orassem por mim, orassem para esse momento da palavra, por favor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de anunciar a tua palavra. Jesus, eu peço que nada da Érica venha atrapalhar, Senhor Deus, a entrega dessa palavra. Mas Deus, em nome de Jesus, abre aqui os nossos corações. Abra para receber a boa palavra e que venha, Senhor, transformar as nossas vidas. Senhor, que venha uma palavra de ajuste, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, Senhor Deus, sobre as nossas vidas nessa manhã. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é nosso Pai. Senhor, se existe alguém aqui que não te encara ainda como um pai, eu peço que o Senhor venha pedindo para o teu Espírito Santo entrar nesses corações, convencendo, Senhor Deus, essas pessoas de que o Senhor é um bom Pai. Senhor, te agradecemos esta manhã e que o Senhor continue reinando neste lugar, nas nossas vidas, no nosso coração. Senhor, eu sou totalmente tua, Senhor, minha boca, Senhor Deus, é totalmente tua. Senhor, faz da minha vida, Senhor Deus, um porta-voz aqui, Senhor, da tua santa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu vim para cá de surpresa, como o Leandro falou. Ele não sabia que eu viria. Eu cheguei aqui quarta-feira de manhã, vim eu e minha mãe. E minha mãe é uma boa atriz. Mandou um áudio para o Leandro, falando, né, agradecendo pela estada em casa, agradecendo por todas as coisas. Foi um pouco difícil o voo, porque atrasou muito, mas pediram até para a gente sair do avião, mas eu não quis sair, porque eu fiquei com medo, Leandro, de sair. E ele, até então, ele falou assim, não, a Érica vai fazer uma surpresa. Mas depois que a minha mãe manda um áudio desse, ele falou, realmente, a dona Janete veio sozinha, mas não, estou aqui. E foi muito engraçado, porque nem ele acreditou que eu teria vindo. Encontrei com ele quarta-feira lá em Jacareí.
Mas por que eu estou falando isso para vocês, né? O que vocês podem pensar? E eu com isso? Mas eu estou com uma palavra no meu coração há um tempo atrás, e essa palavra, ela está ministrando a minha vida, e eu fiquei pensando, eu vou escrever uma mensagem, mas aonde eu vou pregar? Porque eu estou falando da minha viagem, da minha surpresa, porque eu sei que Jesus tem algo aqui para essa igreja. Eu não aceitei ministrar em nenhum lugar, eu não vou ministrar em nenhum lugar, a não ser aqui. E eu confesso que eu pensei, Jesus, eu não gostaria de ministrar, quero que vocês entendam, tá? Eu vim aqui somente para trazer a minha mãe e vou embora, vou correr com algumas coisas, eu não gostaria de ministrar, Senhor, mas se o Senhor quiser, estarei pronta. E eu recebi o convite já do Mineiro na quarta-feira, né, Mineiro? Eu nem bem vi o Mineiro e ele já me convidou. E eu senti muito forte de compartilhar isso com vocês. Eu gostaria de começar contando uma história. Aqui em Pinda, Taubaté, Quiririm, que é tudo ao redor aqui, eu acho que é mais Quiririm, nós temos algumas plantações, eu acho que de arroz, certo? E eu gostaria que vocês pensassem num cenário. Imagina que alguém que vive disso, um agricultor, ele está com toda certeza que ele vai plantar. Então, ele já preparou as sementes, ele preparou a terra, está tudo pronto. E ele está aguardando o tempo ser favorável, porque eu não entendo de agricultura, mas pela lógica, o tempo influencia muito, as estações influenciam bastante. E quando esse agricultor, ele recebe a notícia, ele entra lá no seu celular e vê lá a previsão do tempo de muitos e muito tempo, de um mês, meses, sei lá, dizer quanto, de seca. E essa terra que ela estava prontinha para ser jogada a semente, ela começa a ressecar e a ficar até mesmo rachada. Só que ele decidiu se levantar com toda a expectativa que ele tinha quando ele estava aguardando a estação boa. Ele se levanta com lágrimas nos olhos, com tristeza no coração, mas ele se levanta e ele vai jogando as sementes. E eu gostaria que no momento em que eu fosse ministrando essa palavra, o Senhor fosse de encontro com o coração de cada um de vocês, porque eu tenho certeza que vocês, boa parte de vocês já receberam algo do Senhor, mas como filhos, né? Já viu o filho que pede, ganha a bicicleta, passa um mês que é um skate, que é um videogame. Nós somos assim. Então eu gostaria que vocês recebessem essa palavra como sendo a de vocês, que essa terra seja todas as promessas do Senhor sobre a sua vida. E quando ele se decide levantar e jogar as sementes, imagina a cena de desespero, porque ele estava aguardando para poder, como a Paula que ministrou o ofertório, estava a um miojo
somente, né, comamos só aquilo lá, porque nós vamos morrer no dia seguinte, porque não existe mais nada. E esse agricultor, imagina você, na situação que você está passando, que você venha jogar sementes em terras áridas, mas que você venha regando com as suas lágrimas, porque todas as lágrimas que caem do seu rosto não é em vão nas mãos do Senhor. E quando esse agricultor, ele começa a jogar essas sementes, ele enxerga as lágrimas caindo, e de repente, passa-se um tempo, e ele ouve barulho de trovão, e ele olha para o céu, e o céu está preto. Como nós conhecemos muito bem quando vai chover. E de repente aquela chuva começa a cair em cima da plantação dele, que foi regada, não por aquela chuva, não começou a ser regada por aquela chuva, mas ela começou a ser regada por lágrimas, lágrimas que trazem esperança, lágrimas de fé. E de repente a chuva foi só uma consequência. Foi só uma consequência daquilo que você estava lá, plantando, chorando, mas quando Deus enviou algo, quando Deus enviou a chuva, tudo começou a mudar. E eu gostaria de deixar essa história para você. E essa história é o retrato deste versículo aqui que o Senhor tem ministrado no meu coração há algum tempo. Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, semeia. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Aqui existe dois tipos de pessoas. Olha aí para o seu vizinho. Tem dois tipos. Ou ela está plantando e esperando o quando. O nome dessa mensagem é antes do quando. Existem pessoas que estão vivendo ainda um período de antes do quando, mas existem pessoas que já estão alegres, porque elas já viveram o quando o Senhor restaurou a sua sorte. Mas a boa notícia é que é quando Deus fizer, não é se Deus fizer. É quando Deus fizer. Eu me lembro, minha mãe está aqui, eu me lembro quando eu estava de férias do Leandro, ou ele tinha tirado férias de mim, e eu falava assim para minha mãe, em momentos que... Quer tirar uma foto? Em momentos que eu
chorava muito. Momentos que eu só tinha sementes e lágrimas. Mas existia um momento em que eu desanimava. Eu não sou a Mulher Maravilha, tá bom? Porque eu estou com o microfone. Existiam momentos que eu desanimava. Mas eu nunca deixei de crer. Mas eu desanimava. Tanto que os discípulos de Jesus, teve hora que eles falaram assim: Senhor, aumenta a minha fé. Quer dizer que eles não tinham fé? Não. Quer dizer que algumas circunstâncias que a gente tira o foco de Deus e olha ao redor, nos faz afundar. Lembra Pedro? Pedro andando sobre as águas, quando ele começou a ver aquele vendaval, ele ficou com medo e ele afundou. Mas a minha mãe, eu chegava para ela com lágrima nos olhos e eu falava assim: mãe, eu não aguento mais. Eu não sei se tem alguém aqui falando: Deus, eu não aguento mais. E eu falava: mãe, será que Deus vai fazer mesmo? Será que todas as promessas que Deus liberou sobre a minha vida, será? Ela olhava para mim e falava assim: para crente não existe será. Para crente você tem que crer e ter certeza que Deus vai fazer. Então, querido, se você está esperando quando de Deus, pode aguardar, porque quando vai chegar. Você já olhou para o seu vizinho e viu ele recebendo a vitória? Já? Quantos aqui já viram o vizinho recebendo a vitória? Como é que ficou seu coração? Seja verdadeiro. É um mix de emoção, tá bom? Não é inveja. Não é inveja. Existem os invejosos. Mas a grande maioria é você falar assim: poxa Deus, lembra de mim? Oh Deus, oh, glória a Deus, irmão. Só que automaticamente você lembra que você também quer. Então você fala um glória a Deus, Jesus, e eu? Lógico que você não vai falar isso por irmão. Você vai celebrar com ele. Mas eu quero tirar do seu coração que não é inveja. É que as muitas aflições transformam o justo em tolo. A Bíblia já diz isso. Então, às vezes eu falava: Jesus, eu estou muito tola. Eu estou muito tola, me ajuda a voltar para o centro da tua vontade, para pensar os teus pensamentos. Eis que devo ocupar os meus pensamentos só com o que deve ser louvável. Já está escrito. E eu me lembro quando eu fui para uma igreja evangélica, era uma igreja do King the Power. Era uma igreja dessas. E assim, eu me senti muito acolhida, muito amada, porque eu era aquela menininha que tinha acabado de chegar, com bastante pessoas experientes. E eu me lembro que eu ouvia testemunhos de pessoas que falavam assim: eu estava dessa maneira, e Jesus restaurou a minha vida. E eu falava assim: Deus, mas quanto tempo? E eu perguntava para a pessoa: quanto tempo demorou para Deus trazer seu marido de volta? Eu queria saber o tempo. Tempo? Eu queria saber o tempo certo. Gente, é tão engraçado. Eu estou rindo, mas não pense vocês que eu não quero algo de Deus, eu também quero. Mas com as experiências que vamos tendo de Deus,
nós sabemos que isso vai chegar. Eu também estou aguardando, mas tem coisas que o quando ainda não chegou, mas eu sei que o quando vai chegar. Mas nós só temos que ter certeza e fé, se foi Deus que prometeu. Não foi a sua alma, ou foi algum amigo que quis entregar uma palavra profética para você, só para alimentar o seu coração e não está de acordo com a vontade de Deus. Queridos, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes nós ficamos gastando tanto tempo no tempo, Deus, quando? Mas será que Deus prometeu isso que você está querendo? Eu não estou querendo te desanimar, eu só estou querendo que você comece a pedir o que é verdadeiro. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele nos guia em toda a verdade. Será que você já teve um tempo com o Espírito Santo e perguntou, Deus, será que isso que foi prometido para mim, da tua parte, foi o Senhor mesmo? Se for, continua regando dentro de mim a esperança, a fé. Mas se não for, eu não quero gastar energia com isso. Eu quero viver os teus propósitos. E eu me lembro que as pessoas iam contando para mim e tinha dia que eu ficava desanimada um pouco. Porque eu via eles recebendo a vitória. E eu estava preocupada com o quando. Imagina uma mulher grávida. A mulher grávida, entre a concepção e o nascimento, existe a gestação. E a palavra gestação, eu fui ver no dicionário, é um período de tempo de espera. Tem como você lá namorar com o seu marido e você querer o filho logo, e no outro dia você falar, eu quero meu filho do jeito que ele sair. Ele vai sair informe, que a Bíblia diz que Deus nos vê dentro do ventre de uma maneira informe, nos primeiros dias. Existe esse período de espera, esse período necessário para a formação da criança. E isso é na nossa vida. Isso são as promessas de Deus em nossas vidas. Existe o período de espera. Esse período, ele é chato, ele é chatinho, ele é horrível, ele não é agradável, mas ele é necessário para que haja um bom nascimento de todas as palavras de Deus. Para o quando de Deus chegar na sua vida, você consiga pegar o que você gerou por algum tempo, perfeitamente. Amém? Vocês estão felizes ainda, gente? Tem um texto que quando eu estava nesse período de gestação, quando o pastor falava assim, abra suas Bíblias, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, e eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, não tinha ligar, né, a Bíblia na época, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Gente, eu já queria sair correndo da igreja, de desânimo, quando ele falava, para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo da terra. Eu já começava a chorar, porque eu me apegava no tempo. Olha só como eu era uma pessoa pessimista. Quando Deus falava, através da boca do pastor, sobre Eclesiastes do tempo, na minha cabeça eu pensava que ia demorar uns 10 anos. Mas por que eu não poderia pensar que o tempo estava chegando? Por que eu não poderia pensar que o quando de Deus chegou? Mas eu sempre ia pelo pior cenário. Mas chegou. O tempo na minha vida, daquela situação, ela chegou. O antes do quando, ela faz parte de uma plantação, de uma gestação.
ela é necessária para a maturação do que o Senhor tem para fazer na sua vida. Às vezes ficamos tristes, mas não desanime, porque esse tempo é necessário. Os que com lágrimas semeiam. Quando nós estamos semeando com as nossas lágrimas, vou contar para você um cenário que aconteceu, que depois o Leandro me contou. Ele estava, olha como Deus ele trabalha, não pensa que, eu não estou vendo Deus trabalhar. Deus está trabalhando em todo o tempo. Ele não precisa ficar falando para você, olha, eu estou trabalhando, viu, eu estou trabalhando. Nós só temos que crer e confiar. Eu estava nesse período, né, de férias do Leandro, e nessa época o Leandro ele viajava muito para o Rio Grande do Sul, com a moça que ele estava se relacionando. E ele gravava CD, e ele colocava no carro, na época era CD, e era uma música, Sementes da Fé, de Cassiane. Quem conhece essa música, Sementes da Fé? Não vou me atrever a cantar uma, porque vocês não conhecem, outra porque eu também não lembro a letra, e a minha voz hoje está ruim, gente. Hoje. Mas é uma música muito bonita, é um louvor muito bonito. E o Leandro, não posso, eu não sei, nem sei a letra. Depois eu peço aqui, que alguém quiser. E eu chorando e regando. E o Leandro viajando para o sul, com a moça que ele se relacionava, e ele disse que ele ficou colocando no repeat a música. E ele chorava, 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 porque ele sabia que tudo que ele chorou por 7 anos, Jesus estava prestes a trazer. Embora ele já tinha pego um atalho, mas ele sabia que chegou o tempo que ele tanto tinha aguardado. Eu não sabia disso, eu continuava fazendo o quê? Chorando em cima da terra seca. Eu estava fazendo lá a minha parte, de regar essa terra, regando as sementes da fé. Pessoas, elas continuam fiéis, mesmo neste momento de dor, de terra seca. O que o Senhor ele pede para nós nessa manhã, para nós continuarmos fiéis, andando, regando a área da sua vida que ainda você não viu florescer. Um exemplo disso, que eu gosto muito dessa história, eu vou passar bem rapidamente, está em Gênesis 41. Foi um episódio em que o faraó, ele disse a José, vê tudo aqui no Egito, tudo que você vê. Você vai ser governador de todo o Egito. Ele tirou o anel dele, o faraó tirou o anel dele, colocou sobre José e o fez governante de todo o Egito. Se a gente olha essa história, abre a Bíblia, Deus fala comigo, nós ficamos muito felizes de ouvir essa parte, de ler essa parte. Só que se nós formos lá atrás e ver tudo o que aconteceu, cada lágrima que José também derramou, quando ele foi jogado no calabouço pelos próprios irmãos, depois ele foi vendido, depois ele foi preso, para depois ele chegar, mas o quando chegou na vida de José, e parecia que não ia chegar nunca. Esses dias, nós fizemos um batismo na Poema de Taubaté. E eu fiz lá a ministração do batismo. E depois que acabou,
eu fui cumprimentar algumas pessoas lá fora e tinha uma família que estava comigo quando eu era da igreja de King the Power. Essa família, ela estava lá e eu falei, que legal que vocês estão aqui, vocês são daqui? Nós estamos aqui na Poema. E eu fiquei pensando esses dias, caraca, será que quando eles me viam chorando, desesperada, de joelho no chão, boca no pó, dentro daquela igreja, será que eles imaginavam que Jesus ia realmente restaurar todas as coisas na nossa vida e nos agraciar de cuidar de um povo, mas nem imaginávamos que íamos ter uma igreja, e nem imaginávamos que não íamos mais morar no Brasil. O quando chegou, e eles puderam ver que Deus, Ele é fiel. A sua vida é um grande testemunho, a sua vida, ela serve de vitrine, sim. Não tenha vergonha de abrir a boca para tudo aquilo que Deus já fez. E continua falando, e Deus vai fazer ainda mais. Aleluia. Então, quando você vê a vitória de alguém, você lembra, igual o arco-íris, está no céu, e nós lembramos de uma promessa do Senhor. Quando você vê uma vida restaurada, uma promessa do Senhor na vida do seu vizinho, você lembra que Deus é fiel. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O nosso bom Pai. A alegria das pessoas, ela não é uma ameaça, de jeito nenhum. Minha mãe estava vindo para cá, a gente estava vindo para cá, e a gente estava falando da minha sogra. Minha sogra está lá, cuidando das crianças, e minha mãe aqui falando, Érica, quantas vezes eu fiz progressiva, e a Cida, minha sogra, fazia progressiva em mim, porque eu estava indo para os Estados Unidos visitar você, e ela falava assim, Janete, não é inveja não, mas eu estou com tanta vontade que Jesus abra a porta para mim. O que o Senhor faz na vida de outros não é ameaça, Ele não é limitado. Ai, acabou aqui os milagres de Jesus, Ele foi limitado, Ele já fez para tanta gente, vai fazer para mim, que essa mentira caia por terra, porque eu também pensava isso. Ou Deus está ocupado demais para olhar para mim. Ai, que vitimismo, gente, pelo amor de Deus. Eu também era assim. Para de se proteger. Ai, eu não peço nada, peça tudo. Tudo, peça tudo, só que você tem que estar com o coração aberto, mãos livres, porque o que não é de Deus, você também fala, Deus, eu peço tudo, mas o que não for do Senhor, o Senhor nem ouve, Ele nem vai mesmo atender, mas é só para você não gastar energia com isso. Se alegre aí com a vitória do seu irmão, fala aí para ele, irmão, estou feliz, porque o quando do Senhor já chegou na sua vida. Boca profética aqui. Aleluia. Não desista dos sonhos. Eu fui atrás de alguns exemplos. E aí eu achei a história de Thomas Edison. Quem estudou aqui, bem estudioso, vai lembrar da história de Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. E aí, quando ele foi questionado por todas as 1000 vezes que falhou, ele disse assim, eu não falhei, apenas descobri 1000 maneiras de como não funciona. Mas ele sabia que o quando viria. Mas é um grande exemplo. Será que todas as coisas que você está passando, você não está aprendendo nada? Você só vai ficar no que você não tem? E o que você tem? E o que Jesus já fez?
Ai, mas eu não tenho isso, mas você tem outra coisa. E aí você fica choramingando por aquilo que você está aguardando. Queridos, presta atenção. Quando eu estava neste momento, eu fui ministrada e eu quero passar essa ministração também para vocês. E eu pude ministrar uma pessoa essa semana falando sobre esse assunto. Deus prometeu? Amém. Ponto final. Tira o olho do Leandro, é o que a pessoa falou para mim. Tira o olho do Leandro. Não tira o olho da promessa, mas tira o olho do Leandro. Porque a promessa está lá em cima. E quando você mantém os olhos lá em cima, você permanece caminhando. Porque se você põe o olho no que você está esperando, no caso, o meu marido, tudo que eu via, eu afundava. Se eu começasse a ficar com os olhos somente no que eu estava esperando, com o nome, com o CPF, eu ia afundar. Mas quando eu punho o olho na promessa, e a promessa estava com o nosso Deus, eu permanecia adiante, eu permanecia reto e avante. Então, em nome de Jesus, vira para o seu vizinho e fala: mira e vai. Mira e vai. Não desanime. Gálatas 6:9 diz assim: e não cansemos de fazer o bem, ainda que estão fazendo coisas ruins para nós, dessa situação ou de qualquer outra, não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanime, de jeito nenhum. Agora, a plantação, querido, que nós estamos tendo, a colheita que hoje talvez seja amarga, a colheita que hoje vocês estão vivendo, algumas pessoas estão vivendo, porque se nós perguntarmos: Deus, por que eu estou vivendo isso? Eu sou tão boa, eu sou tão crente, eu sou tão King of the Power, eu sou tudo isso. Por que que está acontecendo isso comigo? Se nós escutarmos Deus realmente falar algo para nós, nós vamos saber. A plantação, ela é uma opção, mas a colheita não. E às vezes nós ficamos culpando o diabo, ficamos culpando Deus, culpando pessoas, mas algumas vezes de situações que estamos passando, fomos nós mesmos que plantamos algo ruim. Gálatas 6, 7, 8, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso ele também vai colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas para quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, se até hoje você não sabia, Deus, eu fiz tudo errado, por isso que nós sempre frisamos a nossa comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que nos direciona todas as coisas. Então, se até hoje você fez uma plantação errada, você comece a plantar corretamente. Se a sua semeadura hoje é de limão, você começa a plantar algo doce na sua vida, porque você vai colher. Então, a partir de hoje, você comece a perguntar: Deus, me ajude, me dê direcionamento de como plantar coisas boas, coisas do Espírito. Eu não quero plantar coisas da carne, porque eu não quero colher coisas da carne, eu quero colher coisas do Espírito. Eu quero colher todos os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Vira para o seu vizinho e fala: o quando chegou. O júbilo, querido, é garantido. Quem sai andando e chorando, voltará
com júbilo. O Salmo, ele começa falando de uma restauração. Quando o Senhor trouxe-nos do cativeiro, nós ficamos como quem sonha. Mas depois ele termina com uma promessa de colheita. Aí vem falando da abundância do nosso Pai. Ele continua fazendo na nossa vida. Ele não te apresentou o Evangelho, porque geralmente nós conhecemos Jesus Cristo quando nós estamos passando um perreio tão grande que as pessoas apresentam Jesus. Sim ou não? Aí depois que nós conhecemos Jesus, recebemos o milagre e permanecemos com Cristo. Isso pelo menos deveria ser assim, porque nós temos que ter um coração grato por todas as coisas que Ele fez por nós. Só que olha como Ele é bom, Ele nos traz do cativeiro, só que Ele também dá abundância e abastança para nós. Ele continua fazendo coisas em nossas vidas. Eu me lembro do início da Poema, lá em Taubaté, nós éramos jovens. Nós éramos um bando de jovens com sonhos, com promessas, e nós fomos trazidos do cativeiro, nós fomos trazidos do Egito, nós fomos trazidos de vidas erradas que nós fizemos, e de repente o Senhor começou não somente restaurar para o Evangelho, mas Ele começou a abundar a vida de pessoas, Ele começou a fazer aqueles jovens empresários, Ele começou a dar emprego para pessoas, Ele começou a abundar e a fazer infinitamente mais do que as pessoas até mesmo conseguiam pedir. Essa é a promessa do Salmo 126 hoje para a nossa vida. Ele não parou, Ele continua sendo bom. E Ele vai continuar fazendo, essa é a promessa. Verso 6. Verso 6 diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Querido, saia andando e chorando, mostre-se em movimento, não pare, não fique estagnado, não fique depressivo, não fique ali amargando. Deus, quando o Senhor fizer, eu me levanto. Não, você vai andando e chorando, você vai fazendo as coisas. O Senhor te levantou quando Ele te trouxe do cativeiro, e Ele ainda vai fazer coisas na sua vida, você só não pode ficar parado. Então o Senhor, Ele quer que nesta manhã você se levante, que você venha tomando uma injeção de ânimo, e que você se mostre em movimento, em meio à dor. Que você olhe e fala: Deus, ainda que com dificuldade eu não parei, Senhor. Ainda que com muita dificuldade eu estou aqui de pé, caminhando, tendo fé, crendo nas tuas promessas. Continue caminhando, Deus vai honrar, querida, sua persistência. Ele vai honrar quem anda por fé e não por o que você vê. Ai, se o Senhor me der, eu me levanto e ando. Não. Levanta, anda e receba. Primeiro você põe o pé e depois Ele põe o chão. Ai, por que tem que ser assim? Eu não sei. Eu não sei. Mas é. Nós não podemos andar pelo que nós vemos, e sim pelo que nós cremos. Queridos, o feixe que você vai trazer é um conjunto da semeadura, da plantação, da colheita. O feixe é um conjunto de tudo que você, um feixe bem grande, de tudo aquilo que foi colhido. E no seu caso, presta atenção, no seu caso, é um conjunto de testemunhos através dos frutos da fé
da sua vida. São conquistas espirituais, materiais, de um tempo difícil que o Senhor está liberando sobre algumas pessoas aqui. Cante, cante, não seja igual Miriam, que depois que abriu o Mar Vermelho, pegou lá o tamborim dela e cantou. Será que nós conseguimos celebrar essa vitória? Queridos, para finalizar, o Leandro começou a contar esses dias esse testemunho, que é meu, e eu falei, caraca, né? Daí passa um filme na cabeça de todas as lágrimas. Eu me lembro que eu ia para a igreja, que eu fui a primeira vez, né? E eu congregava lá e eu sentava. Estou terminando. É o tempo. Estou terminando, irmão, calma. E eu colocava na cadeira, eu e minha amiga, Ana Cláudia. E nós duas íamos muitas vezes para o culto chorando, mas crendo. Então, nós sentávamos aqui na cadeira e estava assim. Aqui, ninguém sentava. Então, estava eu, ninguém, minha amiga, ninguém. A não ser uma bolsa ou uma Bíblia ou qualquer objeto, nem que seja para arrancar um sapato e pôr na cadeira. Mas ali ninguém sentava. Por quê? Porque eu perguntava assim, tem alguém aqui? Tem, meu marido, ele está chegando. E ela fazia a mesma coisa. Quem olhava pensava que eu era louca. Meu marido está chegando. Hoje, eu, meu marido, servimos ao Senhor. Ela e o marido servem ao Senhor. Mas nós cantamos enquanto nós não víamos nada. A gente só tinha a fé que move montanhas. E eu gostaria que nesta manhã você se levantasse agora para nós orarmos. Eu não sei se o louvor vem aqui. Louvor quer tocar Cassiane? Nem sei se vocês sabem, né? Sabe? Ó. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, que o quando, na sua vida, ele vai chegar. Se você não desanimar. O quando chegará. E olha para o seu vizinho aí, a boca vai estar cheia de riso. Vai ficar com os dentes, tem que arrumar os dentes, hein, irmão? Porque não vai caber dentro da boca. Você vai estar, gente, sempre sonhando. E eu olhava, às vezes, quando o Leandro voltou, ele estava assim, do meu lado, deitado, né, roncando. E eu olhava assim, eu falava, caramba, não é que deu certo? Não estou acreditando que ele está aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte da Poema de Pinda, e de todos os irmãos que estão aqui. Ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso. Nós temos um segredo, vamos cantar. Vamos cantar, vamos ter fé, vamos louvar em meio às dificuldades. A terra está árida, coloca semente e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Esses eram os louvorzinhos que eu colocava, Jesus. E o quando chegou. E o quando não tardará.
mas Ele chegará. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. Senhor, que o Senhor continue aumentando a nossa fé. Nos ajude, Senhor, a aumentar a fé. Eu peço, Senhor Deus, que pessoas aqui que regaram a terra árida com choro, que regaram já, Senhor Deus, que esse quando o Senhor chegue, Senhor, eu quero profetizar na vida de pessoas que esse quando não tarde. Senhor, que chegue rapidamente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, se existe algo no mundo espiritual tentando travar, Senhor Deus, o quando do Senhor, eu quero repreender agora no nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha entrando nos corações nesta manhã. E Jesus, que o Senhor venha acalentando os corações que ainda estão gestando. Mas, Senhor, que o Senhor venha dentro deles, dizendo o quão importante é esse período, ainda que dolorido, ainda que difícil. Senhor, prepara essa igreja, prepara essas famílias, prepara, Senhor, casamentos, restaura, Senhor, todas as coisas aqui, restaura casamentos, restaura famílias, restaura, Senhor Deus, a parte financeira, Senhor, restaura essa cidade, restaura esse estado, restaura esse país, Pai. Senhor, nós estamos aqui orando, clamando para que o Senhor venha, Senhor, que o Senhor venha sobre cada pessoa. Eu não sei qual é a estação que eles estão, papai querido, mas eu sei que chegará, Pai, em nome de Jesus. Senhor, existe uma promessa sobre pessoas aqui, existem, Senhor Deus, promessas sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha desengavetando, Senhor Deus, sonhos, pessoas que já até desistiram de sonhar, em nome de Jesus. Senhor, venha colocando para fora novamente, Senhor Deus, o desejo, o sonho, propósitos, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos adorar o Senhor mais um pouco com esse louvor, Pai, aleluia.